Olá a todos e todas, estamos aqui com o professor Fernando Dantas e sou Lucas Cardoso, faço Direito na Universidade Federal de Goiás e sou membro do Najup Goiás. Hoje a gente vai falar sobre, hoje o professor Dantas vai falar sobre o tema da criminalização dos movimentos populares. Então, professor, toda a palavra está à sua vontade. Bom, obrigado, antes de mais nada, ao Najup por ter sido convidado para falar nesse curso à distância sobre assessoria jurídica popular e com um tema específico, criminalização dos movimentos populares sociais, né? Quer dizer, a gente tem aí que fazer uma relação com um contexto que está bem teorizado e bem tematizado, né? Que é o contexto dos movimentos sociais, que geralmente são movimentos populares. Evidentemente que há aí uma diferenciação entre movimentos sociais emancipatórios, né? E movimentos sociais conservadores, né? Evidentemente que o Najup está trabalhando com essa dimensão dos movimentos sociais emancipatórios, né? E no campo do direito é muito importante, né, trabalhar com essa ideia de movimentos sociais emancipatórios como fundamento tanto do direito, né, no processo de elaboração, reconhecimento e positivação dos direitos, como no processo de efetivação de direitos. Então, essas são duas dimensões muito importantes, né, os movimentos sociais, e eu entendo, né, que os movimentos sociais são o fundamento e a fonte primária, a fonte primeira dos direitos humanos. Todos os avanços que tivemos no campo dos direitos humanos nasceram, né, de lutas sociais, de lutas pelo direito, né, e no campo, né, das identidades, no caso dos movimentos sociais, das identidades coletivas, né, lutas pelo reconhecimento. Então isso evidentemente que envolve aí um debate muito profundo e muito extenso no campo da teoria do direito, que a gente não vai entrar aqui. A ideia, né, é popularizar os direitos no sentido de maximizar a cidadania e a democracia, né, no processo de efetivação desses direitos. Mas para que isso aconteça é preciso que a gente conheça, né, o processo legislativo de reconhecimento e, portanto, de positivação de direitos, que é resultado de lutas dos movimentos sociais pelos direitos mesmos, né, como diz o Boaventura de Souza Santos e como diz o Joaquim Herrera Flores, né, quer dizer, o direito como processo de luta e os direitos humanos como espaço de consolidação e efetivação desses processos de lutas pelos direitos e pela dignidade humana, né? No que diz respeito à criminalização dos movimentos populares e sociais, a gente tem que fazer aí uma espécie de volta no tempo, de passeio pela história, quer dizer, abandonando esse presentismo exacerbado que a gente tem hoje, né, como uma espécie de método histórico, e conhecendo, né, as lutas populares, as lutas sociais pelo reconhecimento e pela efetivação de direitos. Como é que isso começa, né? E aí eu vou dar um enfoque muito voltado para o tema, que é o meu tema de pesquisa, quer dizer, os povos indígenas e populações tradicionais. Eu acredito aí, vou dar alguns exemplos muito voltados, né, para essas comunidades e para esses povos, né, e mostrar como é que isso se deu ao longo da história e como isso se configurou enquanto uma espécie de violência institucionalizada do Estado e da sociedade para com esses povos e para com essas comunidades, né? Então, o primeiro passo que a gente deve dar, né, para compreender, né, esse processo de violência institucionalizada que a gente está chamando aqui de criminalização dos movimentos populares, dos movimentos sociais, se dá com a negação da humanidade das pessoas e dos coletivos, das pessoas que integram os coletivos de luta pelos direitos, né? Então a gente vai enxergar e a gente vai ver aí
esse movimento, né? As pessoas enquanto indivíduos, as pessoas enquanto coletividades, né? E as pessoas enquanto indivíduos, né? Lutando pela sua subjetividade jurídica, por ser sujeito de direito pleno, né? E os movimentos, as pessoas enquanto coletivos lutando, né? Enquanto movimentos, né? Pelo reconhecimento e pela efetivação dos direitos dessas pessoas individuais que estão aí integradas nesse ambiente coletivo e mais ainda nesse ambiente comunitário, né, que é o ambiente por excelência, né, democrático para o reconhecimento e efetivação de direitos, né. A negação da humanidade, né, isso das diferenças, né, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo, é algo que começa, não é, com a modernidade, com o pensamento moderno. O pensamento moderno fez algumas escolhas, né? Quem é que é pessoa e quem é que é sujeito de direitos, né? Do ponto de vista dos direitos, né, fez a gente acreditar numa espécie de pessoa abstrata, né? Olha, todas as pessoas que nascem com vida são sujeitos de direito, né? Quer dizer, então qualquer estudante de direito e qualquer pessoa minimamente esclarecida, né, vai acreditar nessa categoria que foi naturalizada, né, no campo dos direitos, né, de que todas as pessoas que nascem como seres humanos são sujeitos de direito. Quer dizer, e isso parece que ficou naturalizado como algo que se realiza plenamente, né? E aí quando a gente vai isso do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista das abstrações teóricas, né? Quando a gente vai para a realidade, a gente percebe, poxa vida, nem todas as pessoas que nascem em um certo com formato humano são sujeitos de direito ao longo da história, né? Os negros, né, foram um exemplo disso, né? Os negros eram pessoas, nasciam de seres humanos, né, e eram considerados o quê? Objetos, por isso que foram escravizados, né? Quer dizer, os povos indígenas, os índios no Novo Mundo, eram pessoas, nasciam de seres humanos, né? Mas sequer eram considerados humanos, né? Foi preciso uma encíclica papal em 1537 dizer que os índios tinham alma, que os índios eram seres humanos, né? Então vejam bem, os trabalhadores na atualidade, e aí a gente dá um salto histórico muito grande, né? Os trabalhadores na atualidade e que exercem, né, trabalho análogo ao trabalho escravo, também não são considerados humanos, né? Porque não têm aqueles direitos de cidadania reconhecidos, né, ao longo aí do processo de luta pelos direitos, direito à formalização do trabalho, a salário digno, a jornada de trabalho limitada, férias, final de semana remunerado, quer dizer, essas questões, né, atualizam, né, aí, ó, com esse salto histórico, essa crítica que se faz de que a ideia que foi disseminada aí no senso comum de que todas as pessoas que nascem pessoas são sujeitos de direito, não são, porque somente algumas pessoas é que são sujeitos de direito. As mulheres, por exemplo, durante muito tempo, o Rodrigo da Cunha Pereira tem um texto muito interessante dizendo que a mulher não existe para o direito, né? Não foi considerada sujeito de direito pleno, né? Quer dizer, uma série de limitações, né? Até hoje nós temos os dados da ONU afirmando que as mulheres têm salários, remuneração mais baixa do que a remuneração masculina, a remuneração dos homens, né? O Michel Miaille, né, no seu livro clássico, né, sobre teoria do direito, ele vai demonstrando, né, ao longo da história como que algumas pessoas não atingiram, né, esse status, né, de sujeitos de direito e vai dando, né, esses exemplos que eu acabo de dar aqui para vocês. Então, a origem, né, dessa criminalização dos movimentos populares está nessa ideia de negação de humanidade àquelas pessoas que são diferentes ou aquelas pessoas que, numa perspectiva estratificada, né, da sociedade, hierarquizada da sociedade, foram colocadas aqui num patamar abaixo daquelas pessoas que mereceriam, né, esse status de humanidade e, consequentemente, né, esse status jurídico de sujeito de direito e sujeito de direito
cidadão, né? Quer dizer, como é que isso se firmou, né, na sociedade? Se firmou por meio, né, e aí trago, né, uma crítica que é muito feita, né, tanto nos estudos pós-coloniais na contemporaneidade, como ao longo das observações práticas, né, das violências institucionalizadas contra as diferenças, né? Quer dizer, o sujeito de direito para o mundo moderno, para a modernidade, ficou, né, configurado num tipo, né, de sujeito, que seria o homem branco, né, o homem, eu estou dizendo aí, me referindo ao homem masculino, né, quer dizer, e aquela ideia do bom dia a todos, né, quer dizer, o masculino representando todas as identidades de gênero ou identidades sexuais, né, o homem masculino, o homem masculino branco, o homem masculino branco proprietário, o homem masculino branco proprietário e heterossexual. Quer dizer, esse é o tipo de sujeito de direito que a modernidade projetou, né, para o campo do direito e da política, que teria direitos de exercício, né, das prerrogativas desse status jurídico de sujeito de direito, que a gente conhece como cidadão, né, com capacidade para o exercício, né, dos seus direitos no mundo, tanto no mundo social como no mundo dos direitos ou das instituições jurídicas, né? Pois bem, quem não estivesse dentro desse modelo estaria fora da configuração, né, de sujeito de direito e, portanto, de pessoas com valor positivo que poderiam, né, ter uma identidade reconhecida e ter direitos reconhecidos e possibilidades de efetivação desses direitos, né? Como ao longo da história a gente foi identificando, né, que nessa categoria, né, de sujeito de direito da modernidade não caberia todos aqueles sujeitos de direito que a vida concreta, que a vida real das pessoas com carne, osso e sentimento, né, tem, né, possuem, os movimentos populares, o que foram fazendo? Foram lutando pelo reconhecimento de direitos, né? Quer dizer, pelo reconhecimento dessa subjetividade jurídica, né? Ora, essa luta, né, que exemplificada, né, pelas lutas cotidianas, né, de passeatas, de ocupações, né, dependendo do movimento social, né, você tem aí uma tipologia, né, um modelo de luta diferente. Vamos ocupar a reitoria, vamos ocupar o prédio do INCRA, vamos ocupar um determinado espaço territorial e vamos dar um uso, não é? Quer dizer, a luta dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, né, que é o movimento mais significativo, né, popular na atualidade, em todos os sentidos, né, e do ponto de vista tanto acadêmico como político como jurídico, é o movimento mais representativo, né, dessas lutas pelo reconhecimento e pela efetivação de direitos, né? Então, nessas metodologias, nessas diferentes metodologias, né, de luta, os movimentos populares e os movimentos sociais vão fazendo o quê? Vão reivindicando sua humanidade, reivindicando os seus direitos, reivindicando a possibilidade de ter existência digna, né? O que o Estado faz? As instituições do Estado, numa perspectiva antidemocrática, né, e a sociedade identifica essas lutas como um exercício de barbárie, né, um exercício de pessoas incivilizadas, portanto, pessoas sem humanidade, né? Daí vem a disseminação dessa ideia de que os movimentos populares, os movimentos sociais, né, descumprem a norma, descumprem a lei, portanto, devem ser criminalizados. Então, a base disso é a negação da humanidade, é a negação de valor positivo a essas diferenças. Por isso que, numa perspectiva, né, de direitos, que é a perspectiva do NAJUP, né, de efetivação de direitos, é preciso
valorar o processo de luta pelos direitos, é preciso valorar o reconhecimento, não é, dessas subjetividades, tanto individuais como coletivas, né, como novos ou como sujeitos, né, de direitos. Eu não gosto da palavra novo, porque parece que não existiu e eles sempre existiram, né, da Revolução Francesa ou da Revolução Haitiana, por exemplo, né, quer dizer, que foi o primeiro país a obter independência na América Latina, né, e que tem um caráter muito exemplificativo, né, disso que a gente está falando aqui. Quer dizer, os brancos não reconheceram a Revolução Haitiana, né, e a independência haitiana do Toussaint Louverture, né, porque disse que foi uma revolução realizada por negros, e negros não eram gente. Então, se não eram gente, não podiam fazer revolução. Então, não se reconhece a Revolução Haitiana, que é o grande exemplo, né, na América Latina de negação da humanidade e das diferenças. Assim como as inúmeras revoluções e as inúmeras levantamentos, como são chamados, né, no mundo latino-americano, ou as inúmeras insurreições no Brasil, né, não são consideradas tanto indígenas como populares, porque os sujeitos dessas insurreições, dessas revoluções, desses levantamentos, não eram considerados seres humanos. Ora, eles lutam, e já termino, né, pelo reconhecimento. Reconhecimento de direitos significa positivação de direitos, mas isso não significa que a luta deve acabar. Uma vez reconhecido, por meio desse processo de positivação de direitos, é preciso voltar ao processo de luta para dizer: precisamos agora efetivar os direitos, né? E aí eu acredito que o papel do NAJUP, num curso dessa natureza, centra-se nessa ideia. Passamos por processos de luta pelo reconhecimento e positivação de direitos e mantemos o processo de luta pela efetivação dos direitos. Evidentemente que na atualidade esse processo deve conter aí um ingrediente muito importante, não é? Que é a luta pelo não retrocesso em matéria de direitos. O que estamos vivendo no Brasil hoje, no estado de exceção política e estado de exceção jurídica também, né? A gente deve lutar com todas as forças contra, né, o retrocesso de direitos. A gente tem possibilidades teóricas e metodológicas e políticas muito grandes. Eu, se fosse aluno, estudante de direito na atualidade, faria uma grande marcha brasileira e organizaria uma grande marcha do Brasil inteiro, convergente para Brasília, e ocupava Brasília contra esse processo de retrocesso nos direitos reconhecidos. Ok?